Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, todos bem? Estamos nós aqui nessa noite para mais um vídeo do canal Espírito, porque afinal de contas, a maior alegria que temos de viver é a mensagem após a cruz, após morte e ressurreição de Jesus Cristo por nós. Amém? E eu quero dizer para vocês que já estão inscritos no canal, continue compartilhando os textos, continue convidando pessoas para conhecer a verdade. Para você que está passando aqui pela primeira vez, sinta-se à vontade, mas eu digo, se você sentir no seu coração de se inscrever no canal, inscreva-se. Porque afinal de contas, o conteúdo que eu trago aqui para vocês não é de estudo meu, não é de esboço, pelo contrário. O Espírito Santo vem e me traz aqui o que eu devo trazer e transmitir a vocês, para que nós possamos viver a palavra exatamente como Jesus disse. Se permanecerdes na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Amém? Bom, gente, hoje eu quero trazer um tema que diz respeito a preto, escuridão. Por quê? Primeiro, nos últimos dias eu tenho passado por vários templos construídos por mão de homem, onde Deus não habita, e percebi que virou moda, né? Esse negócio das igrejas pretas, por dentro preto, fora preto, né? A famosa geração church, digamos assim. E em segundo lugar, sobre esse monte de ministérios que nós vemos com os canais da televisão, pregando uma prosperidade, pregando um ganhar isso de Deus, tal. E eu vou falar os ministérios, Assembleia Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, a Mundial do Pastor Valdomiro. Gente, são só absurdos. E o povo que vai nesses ministérios tem vivido uma mentira atrás da outra. Porque eles acreditam que ali os milagres, que ali se pregam a verdade, ali, gente, é puro interesse. É puro benefício próprio. Mas vamos começar então falando algo muito importante. A nuvem de treva que está sobre esses lugares, que enganam pessoas, é algo que Jesus ele diz bem claro que ele é a luz do mundo. Então, se ele é a luz do mundo, para que você vai querer viver dentro de um ambiente escuro, parecendo uma boate, né? Porque daí põe aqueles jogos de luzes, quanto ao louvor e tal. Ou então viver num ministério como esse, universal e mundial, que pregam prosperidade o tempo todo. A gente não ouve falar de Jesus. Quando fala de Jesus, logo depois já puxa para dinheiro, para bens materiais, para coisas deste mundo. A palavra fala o quê? Não se preocupe com as coisas dessa terra, mas sim com aquilo que é do céu. Aí eu te pergunto, você vai levar alguma coisa? Você já viu alguém que morreu levar o seu carro? Levar a sua casa? Levar a sua conta bancária? Ou o seu cartão de crédito? Não! Temos que ter muito cuidado com o modismo e com essa questão de dinheiro, porque, gente, sem comentário. Mas vamos ao que interessa? Hoje eu quero trazer dois textos. E os dois estão no livro de João. O primeiro está em João 8, versículo 12. E depois o outro está no capítulo 9, que eu vou ler desde o versículo 1. Até onde o Espírito Santo permitir. Amém? Para que vocês entendam com clareza, mais uma vez, eu quero transmitir uma clareza que está na palavra. Se permanecerdes na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E vocês que vivem podem estar olhando para mim e falar assim, mas eu vou na Universal, mas eu vou na Mundial. É bênção. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo ali da Mundial onde a pessoa vem dizer assim que o Valdomiro é parecido com Jesus. Gente, me perdoa. Onde? Onde? Nem na unha do pé. O Edir Macedo é bênção porque, nossa, olha só, ele ergueu o templo de Salomão. E quem disse que Salomão é de Deus o Pai? E quem disse que a Universal é algo que que prega a verdade, essa verdade que liberta? Em lugar nenhum, gente, para. É só falando de prosperidade. E as pessoas que vão a esses ministérios estão interessadas nesta treva, que é o dinheiro, a prosperidade. Enfim. Então vamos aos textos que interessam. Vamos começar então por João 8. No versículo 12, inclusive na minha Bíblia tem um subtítulo que diz assim, Jesus,
a luz do mundo. Então, João capítulo 8, verso 12, e depois João 9, a partir do 1, eu vou ler apenas o 1, que é o que interessa, ou o 2, 1 e 2, acho que é só 1. Amém? Anotou? Para você que está passando pela primeira vez, eu sempre falo para o pessoal que já conhece o canal assim, pega um papel e uma caneta. Por quê? Não é teologia. Você está aí? Nós não precisamos de teologia para permanecer na palavra de Jesus Cristo. O que nós precisamos é ter a vergonha na cara de buscar no Espírito Santo. Porque Jesus foi bem claro em dizer o que, olha, o Consolador, o Espírito Santo que vos deixarei, ele vos ensinará e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu disse e o que eu fiz. Então pega um papel e uma caneta, anota esses textos. João 8, versículo 12 e João 9, a partir do versículo 1. Anota, depois você vai para o seu lugar secreto e pede o Espírito Santo de discernimento, porque entenda, eu não sou teólogo. E não quero jamais fazer teologia. Porque teologia não é estudo de Deus. Theos é estudo dos deuses e não de Deus o Pai. E por isso Jesus deixa bem claro, se permanecer na minha palavra. Por quê? Permanecendo na palavra, vocês não precisam de teologia nenhuma. Onde Jesus disse que nós precisávamos estar preparados com teologia? Quando ele disse sobre o ID, eu vivo falando isso, quem conhece o canal sabe que eu vivo lembrando isso a vocês. Quando ele disse ID, pregar a todos os povos da nação, ele disse assim, ó, ID, olha, mas primeiro você faz teologia, primeiro você tem um cargo dentro da igreja, primeiro você dizime e oferta direitinho para depois você ir. Nunca! Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha, não vive mais você, mas faz teologia para Cristo viver em você. Balela! E se você nesse momento que é da Universal ou da Mundial, ou de que o Ministério você está aí olhando esse vídeo agora e me amaldiçoando, sinto muito em lhe dizer. Porque eu tenho certeza que você, como muitas pessoas, falam assim, cada um na sua fé, né? Sim, cada um com a sua fé. Só que no grande dia, quando você chegar a Jesus, eu estava indo na Universal, estava indo na Mundial, estava indo na Assembleia de Deus, eu falei do seu nome, eu preguei, eu expulsei demônios. Jesus vai olhar para você e vai assim, afasta-se de mim, pois eu não te conheço. Só isso. Então sinto muito, se você nesse momento está olhando para mim com um grande olhar de repulsa, mas está na heresia, porque o meu pastor, o meu líder... Gente, não somos nós. O cargo não significa nada, porque todos nós somos iguais, falhos, pecadores. Mas existe a diferença dos que querem não mais viver com o véu sobre o rosto, como diz Paulo em 2 Coríntios 3, que o ministério da morte, né, antiga aliança, ainda hoje, quando se lê a Moisés, ele coloca o véu, tal, só serão libertos através de Jesus Cristo, quando se converterem a Jesus Cristo. Então, quer dizer, olha só, quando Jesus fala permaneça na minha palavra, é permaneça você, não precisa ir nesse monte de lugar cheio de coisas que, eu vou dizer a verdade, são demoníacas. Demoníacas. Mas vamos ao que interessa. João capítulo 8, no versículo 12 diz, o subtítulo do versículo 12 é Jesus, a luz do mundo, né? Capítulo 8, do 12, diz assim, Jesus voltou a falar ao povo e disse, eu sou a luz do mundo. Presta atenção. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, ou seja, não andarão em treva alguma, pois terão a luz da vida. Olha só o que Jesus deixou bem claro, olha, se vocês me seguirem, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês não andarão mais em treva, vocês não andarão mais no escuro, pois terão a luz da vida, que é Ele, Jesus Cristo, Ele deixou bem claro isso. Aí você vai nessas igrejas, nesses templos aí, pintados de preto fora, por dentro, o povo naquela nuvem de treva pregando uma teologia desvairada, você vai ali nesses ministérios, Universal,
mundial. Aí você senta lá, que nem na universidade, você senta lá no banco da frente ao seu, ali no encosto, tem vários envelopes. Campanha do Mar Morto, campanha do Mar Vermelho, campanha do Monte Sinai, campanha do Monte não sei o que, campanha do Pinguim, campanha do Pica-Pau, tudo quanto é campanha, campanha. Campanha não existe, Jesus precisa ficar fazendo campanha para Jesus. Nós temos a honra de não sermos servos, entenda isso também. Nós não somos servos, nós não precisamos temer a Deus, porque Jesus nos deu a honra de ser o quê? Deu a honra de ser amigos. Ele ser nosso amigo. Olha que honra que Jesus falou assim, ó. Eu não mais vos chamo de servos, mas sim de amigos. Aí Jesus está falando aqui, ó. Se vocês me seguirem, não mais viverão em treva. Então vocês não vão mais viver nessa mentiraiada, desvairada, de dinheiro, de prosperidade. As pessoas que buscam esses ministérios estão mais preocupadas com o dinheiro, com bens dessa terra, do que com aquilo que é do céu. Por isso a palavra fala assim, ó, não se preocupem com as coisas dessa terra, mas sim com aquilo que é do céu. E Jesus nos alertou, eu preguei isso outro dia. Haverá um momento que homens pregarão e farão até com que vocês não mais lembrem de Jesus Cristo. Eles vão desviar as pessoas da verdade. Vão desviar as pessoas de Jesus. E o mundo hoje em dia está totalmente desviado da verdade. Hoje vendo lá um culto mundial onde o pastor Valdomiro estava lá passando a mão na cabeça entregando o lenço ungido com chave, com não sei o quê. E as pessoas falando que ele parece com Jesus. Gente, quando que ele parece com Jesus Cristo? Nem na unha do pé. É outro que é só benefício próprio. Os pastores pregam lá sobre benefício próprio. Ninguém fala de Jesus. E quando fala de Jesus é para chamar a atenção para que as pessoas continuem a dar mais do que 10%. É horrível isso. Quando Jesus diz, se permanecerdes na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade que liberta, que é Ele. A verdade é e está em Jesus Cristo. Busque a verdade que é e está em Jesus Cristo. Por isso que eu falei, pega o papel e caneta, depois que eu terminar aqui, vai para o lugar secreto teu e fala assim, Espírito Santo, me faz ter certeza disso que este homem falou. Me faz ter certeza daquilo que é a tua verdade. Porque não sou eu o Emerson. O Espírito Santo pede para eu vir até aqui para trazer a verdade que liberta, só isso. Agora, se você quer aceitar isso, amém. Se você não quer, cada um na sua fé, né? Faça o que quiser. Mas ainda há tempo de você se voltar para Jesus. Ainda há tempo de você tomar posse da palavra que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A luz e não a treva. Eu, se fosse para ter uma igreja, coisa que jamais eu terei, estou dizendo assim, se fosse para eu ter uma igreja, jamais seria preta. Seria bem clara mesmo, toda branca, toda iluminada. Nós iríamos viver num ambiente arejado e branco, claro, tudo iluminado. Porque se Jesus é a luz, nós temos que viver em luz, não na treva. Amém? João capítulo 9, o subtítulo fala, Jesus fala assim, Jesus traz luz aos cegos. Por quê? Vamos lá. Capítulo 9 de João, versículo 1 diz assim, ó, então, enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu, nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus o Pai se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Fica bem claro, se Jesus é luz, para que você vai viver num ambiente escuro? Se Jesus é luz, por que você vai viver numa nuvem de treva lá ouvindo sobre prosperidade, querendo sua prosperidade? Eu vou ser bem claro, eu vou dar um conselho bem claro para vocês.
A palavra fala que Deus não habita em templos construídos por mão de homem. E vocês ainda vão no templo de Salomão. Vocês sabem quem é Salomão? O que Jesus fala? Olha, o homicida, o suicida, o adúltero, o homossexual, todos aqueles que mentem, não vão para o céu. Não vão para o céu. Adúltero, a Salomão e todos aqueles que viveram lá, os reis, Salomão e todos eles, eram adúlteros, prostitutos, porque tinham várias mulheres, faziam filhos com todas. Gente, uma pouca vergonha ainda enaltecer o Antigo Testamento, o ministério da morte, como disse o próprio Paulo. E muitos estão vivendo esses ministérios da morte. Porque isso leva a uma morte espiritual, isso não leva à luz que traz vida, à luz que é vida, como Jesus deixou bem claro. Quando eu passo na frente de uma igreja que está tudo preto, eu falo assim, meu Deus, o que é isso? Nem terreiro mais, nem terreiro de umbanda, de candomblé pintado de preto, da forma como estão os ministérios. Gente, é terrível. O homem distorceu totalmente a palavra da verdade para benefício próprio. E aí, aqueles que estão com os olhos tampados para a luz de Cristo, não conseguem ver e muitos nunca verão. Somos falhos e pecadores, entenda bem. Se você nesse momento está olhando aí e fala assim, esse cara está em heresia. O meu pastor disse, o meu ministério é tudo, universal, mundial. Cada um com a sua fé. Mas eu sinto muito em dizer que no grande dia Jesus vai olhar para você e falar assim, afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Mas Jesus, eu preguei, eu falei teu nome, eu expulsei demônios, afasta-te de mim, pois eu não te conheço. E quando você vai morrer? Você vai levar o seu carro, o seu dinheiro? Não. Você vai levar a sua igreja toda preta? Não. Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus não tem participação nenhuma nesses ministérios. Os milagres que dizem acontecer não existem. Vou falar por quê? Porque o diabo também cura, sabia? O diabo também tem uma estratégia para provar que o milagre existe. E enquanto isso, todos pensam que é um milagre feito por Jesus ou Deus o Pai, e é o diabo que está agindo. Então, meus queridos, eu fico indignado com isso. Se você está aí e vive numa situação dessa, me perdoa a sinceridade. O Espírito Santo quer que eu seja apenas alguém a transmitir a vocês aquilo que eu aprendi. Se eu tiver que tomar um tapa na cara, eu vou tomar sim. Se eu tiver que perdoar 70 vezes 7, alguém que me fez um mal danado há 1 hora atrás, eu vou perdoar sim. E outra, como disse Jesus, se você quer viver para a minha obra, você vai pôr a mão no arado, você não pode olhar para trás. Você não pode ser uma pessoa que tem vingança no coração, que tem ódio, que tem ira. Se liberta disso. Jesus, Deus o Pai e o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, eles podem transformar a sua vida. E eu estava buscando a palavra e Jesus, Deus o Pai e o Espírito Santo podem mudar qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não quiser. A palavra é bem clara, basta que Deus o Pai manifesta a vontade dele. Se a vontade dele for que o Emerson seja alguém melhor, ele vai ser. Não duvidem do poder, porque se você falar assim, a pessoa só muda se ela quiser, não. Não é assim. E mesmo esses que ainda estão nas mentiras pregadas, nessas igrejas pretas, nessas igrejas numa nuvem de treva, que ainda não estão vendo a luz porque estão com véu sobre o rosto, ainda há tempo de você se converter a Jesus Cristo. Aí você vai me questionar sobre isso? Você vai questionar Paulo, então, quando Paulo fala que é necessário se converter a Jesus Cristo? Ou você vai ir contra o que Jesus disse sobre permanecer na palavra, para que sejamos discípulos, para que conhecemos Ele, que é a verdade, e ela liberta?
Gente, eu fico entristecido com essas coisas. Eu fico indignado com essas coisas. O mundo hoje está tão nas mãos do diabo que as pessoas não têm coragem de viver para Jesus. Porque tudo, se você falar que Jesus fez isso, aquilo, eles dizem, não vou fazer isso não. Ué, mas Jesus falou que é para você tomar um tapa na cara. Não vou deixar ninguém tomar tapa na cara, dar tapa na cara. Ou então se você falar, esses ministérios só roubam dinheiro. Não! Eu dou porque afinal de contas é uma bênção. Eu tenho recebido muitas bênçãos. Que bênçãos! Não sejamos como os hipócritas. Como diz a palavra, que vão para as ruas gritando, sapateando, ou vão orando em voz alta. Isso não resolve absolutamente nada. Envelopinho para pôr dinheiro para campanha, isso não resolve absolutamente nada. Campanha não resolve nada. O que resolve é você tomar posse da palavra que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e não mais dar ouvido para esse monte de oportunista. Como diz a palavra, o próprio Jesus nos deixou bem claro que haveria o tempo que homens iriam desviar a todos da verdade. Eu falei sobre isso esses dias. Muitos pregarão coisas demoníacas e desviarão as pessoas do caminho que é aquele que os libertou, Jesus Cristo. Cara, eu sou cheio de pecado. Eu sou podre. Mas onde Jesus falou que nós seríamos perfeitos? Mas uma coisa eu te deixo bem claro, o Espírito Santo revelou isso claramente para mim, e é verdade. Quando a palavra fala assim que a vida é como um vapor que se dissipa, o que quer dizer? Que o vapor, quando você pega uma chaleira, por exemplo, o vapor ele sobe branquinho, daqui a pouco ele some. Assim é a nossa vida. Hoje nós podemos estar bem, amanhã nós podemos estar mortos. Mas enquanto nós estamos nessa terra, aí me perguntaram assim, mas por que todo sofrimento? Por que Deus faz a gente sofrer? Não é sofrimento que Deus nos impõe. O sofrimento somos nós que buscamos. E é justamente por isso que nós vamos passar esse período na terra para nos tornar melhores, para aprendermos, para sermos discípulos, para sermos limpos, para vivermos em paz. A paz que Jesus também falou assim, eu vos deixo a minha paz vos dou, que não é igual do mundo, porque a pessoa fala que está em paz com você, daqui a pouco ela está te querendo o mal pelas costas. Tira essa vingança do seu ser, tira esses pensamentos de uma luta contra as pessoas desnecessária. Viva para Jesus. Viva para Jesus. Sai dessas igrejas pretas. Sai dessa vida de prosperidade, meu querido. Não viva essas coisas. Busque Jesus Cristo. Por que eu fico tão triste e fico falando de uma forma brava assim? Porque eu não admito que as pessoas não entendam que a palavra é tão simples de se viver, gente. Vocês viram o vídeo passado que eu falei sobre o testemunho que eu falei que a oração e não dízimo e oferta me fizeram receber um carro de uma forma assim que eu não esperava. Eu estava orando pelo carro, mas eu falava assim, mas Deus, o Pai, na sua vontade, no seu tempo. E quando chegou o tempo, Ele me deu o carro. E eu não precisei ofertar e dizimar, porque isso não existe. Deus não vai dar algo para você como barganha, como troca. Olha, você ora para mim, você vai lá no ministério e aí depois eu te dou. Não, porque Ele vai ver o seu coração. Ele vai olhar para o seu coração. Ele conhece os teus pensamentos. Ele sabe a verdade que está em você, se você quer Ele porque você quer benefício próprio ou se você quer Ele de verdade. Eu quero de verdade. É por isso que Deus me abençoa. Porque eu quero e vivo dificilmente assim. Todos os dias nós temos pecados e falhas, mas eu tento ser menos falho pecador porque eu amo Jesus. Eu não sou uma boa pessoa. Eu sou uma pessoa muito falha. Eu sou uma pessoa muito comum, uma pessoa como qualquer outro. Uma pessoa que tem pensamentos, palavras, sentimentos ruins, mas uma pessoa que entregou o coração para Jesus. Porque se Ele falou para eu tomar tapa na cara, eu vou tomar, qual o problema? Ah, mas é humilhante. Humilhante é depois, um dia, alguém olhar para sua cara e falar assim, é esse o Jesus que você prega? É esse o Jesus que você vive? É esse o Deus que você quer trazer? Onde está o Deus que você está me dizendo?
Porque em você não reflete isso. Eu deixo bem claro aqui, gente, às vezes eu discuto com a minha esposa, às vezes eu fico indignado, irado na rua, com situações. Logo depois eu falo assim, Jesus me perdoa porque eu errei. E Ele conhece o meu coração nisso, o meu pensamento. Ele sabe que tudo que acontece, eu fico limpo porque eu peço perdão e eu sei aonde eu errei. Então naquele momento, se eu sei onde eu errei, eu começo a falar, ame a Deus e resiste ao diabo, que ele fugirá de vós. Então se você ama a Deus e resiste ao diabo, que ele fugirá de vós, você vai fugir, você vai amar a Deus e o diabo vai fugir com essas igrejas de preto, com essas igrejas pretas, com essas igrejas, esses ministérios de prosperidade. Caia fora disso e vá para a luz. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Um ótimo domingo, porque o sabadão já acabou praticamente. Já são quase meia-noite. Quase meia-noite. Então é isso, gente. Que vocês possam entender cada vez mais sobre uma vida com Jesus Cristo. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Graça e paz. E, você que está passando pela primeira vez, inscreva-se no canal. Mostre para as pessoas de uma forma ou outra que existe verdade sim. E a verdade não é nada disso que a gente vê por aí. Amém? Deus abençoe a todos, graças e paz e valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.